Você já deve ter ouvido dizer que a Idade Média foi a Idade das Trevas. Nada pode ser mais falso do que essa afirmação. Ela foi criada pelos renascentistas como um mecanismo para legitimarem o próprio renascimento. Criticando o período que lhes antecedia e valorizando o período anterior, eles buscavam se legitimar em relação aos antigos padrões e modelos da Idade Média. Na verdade, a Idade Média foi um período no qual houve um grande desenvolvimento social e cultural. A filosofia se desenvolveu muito na Idade Média e a ciência também, e a técnica sobretudo, avançaram nesse período. É nesse período que as cidades, como forma de organização, começam a se desenvolver na Europa. É nesse período também que vai nascer, já no período final da Idade Média, uma nova forma de organização econômica, o capitalismo. Uma das coisas que se diz sobre a Idade Média é que era um período de intolerância religiosa imposta pelos cristãos aos outros grupos religiosos. Mas olha que interessante que é o livro de Raimundo Lúlio, um frade catalão que escreveu na sua própria língua, um dos primeiros a fazer isso, não em latim, mas em catalão, e escreveu um livro chamado O Livro do Gentil e dos Três Sábios. É um livro de consolação filosófica. Um gentil está desesperado com a evidência da morte física e, desesperado de qualquer possibilidade de salvação, sai de sua cidade e entra num jardim onde há três sábios: um cristão, um judeu e um muçulmano. Eles primeiro convencem com os mesmos argumentos o gentil de que existe um Deus e de que a alma é imortal. Mas depois cada um deles expõe por que é que a religião dele é melhor que a dos outros, com argumentos racionais. Depois de escutar os três, o gentil se converte. Mas quando ele vai anunciar aos sábios a qual das três religiões ele se converteu, eles pedem que ele não o faça. Eles dizem que se eles souberem a resposta de sua boca, eles não poderão discutir sobre aquilo. Isso mostra que havia muito respeito entre as religiões. Significa que, de alguma forma, eles preferiam o debate intelectual do que as certezas dogmáticas dadas pela teologia. É um equívoco pensar que a filosofia medieval é simplesmente a teologia em termos racionais. Muitos dos filósofos medievais inauguraram perspectivas que nós poderíamos dizer que eram pelo menos agnósticas, se não ateístas. Além disso, a estrutura do raciocínio desses filósofos pode ser aplicada fora daquele contexto sem qualquer referência a um conceito dogmático religioso de Deus. Uma outra ideia equivocada sobre a Idade Média é que a Idade Média estava concentrada, tinha um centro na cidade de Roma. A Idade Média, pelo menos até o seu final, era multicentro. É verdade que quase às vésperas do Renascimento, Roma assume a primazia em relação a todas as outras cidades da Europa continental. Mas antes disso, a Europa vai se desenvolvendo de maneira livre e independente, de forma que diferentes estágios são encontrados em diferentes lugares da Europa ao mesmo tempo. É difícil dizer exatamente quando começa a Idade Média e quando ela termina. O comum é dizer que ela começa com a queda de Roma e termina com a queda de Constantinopla.
Mas a história não funciona exatamente assim. À medida em que uma nova realidade vai surgindo, a realidade antiga vai morrendo aos poucos. Antigamente se dizia que um dos primeiros homens medievais era Santo Agostinho, Agostinho de Hipona. Hoje a maioria dos historiadores da filosofia o classificam como um pensador da tardo-antiguidade romana. Alguns, no entanto, consideram que o primeiro homem medieval e último homem da antiguidade foi Boécio, um senador romano, prisioneiro no corredor da morte. Aguardando a execução de sua sentença, ele escreve um livro muito importante chamado Consolação da Filosofia. A filosofia lhe aparece em sua cela e lhe diz para ele ter ânimo, coragem. E é interessante que nesse livro ele mistura a perspectiva da antiguidade, da busca das virtudes cívicas, com a busca de Deus, a busca tipicamente cristã medieval. É por isso que talvez ele seja o último homem da antiguidade, o primeiro homem da Idade Média. Veja como ele termina a consolação da filosofia. Deus, que tudo sabe de antemão, um conceito tipicamente cristão, permanece também como espectador lá do alto, e a eternidade sempre atual da sua visão concorre com a natureza futura dos nossos atos, dispensando recompensas aos bons e castigos aos maus. E não é em vão que colocamos as nossas esperanças em Deus ou lhe fazemos preces, que quando são retas, não deixam de ser eficazes. Muitas ideias cristãs estão contidas nesse parágrafo. A ideia de que existe um Deus que retribui o bem com bem e o mal com mal, que está no alto, que as preces são eficazes, e ele continua. Afastai, por conseguinte, os vícios, cultivai as virtudes, erguei o vosso espírito para as esperanças retas, levantai humildes preces às alturas. A única grande necessidade que realmente vos é imposta é de uma vida reta. Isso se não quiserdes fazer de conta de que não estáis cientes da realidade, pois as vossas ações estão diante do olhar de um juiz que tudo vê. A ideia aqui das virtudes é ainda das virtudes romanas, muito inspirada pela visão estoica do mundo. Na aula de hoje, eu vou introduzir a Idade Média através de algumas imagens da Idade Média. Afrescos, quadros, livros que representam muito o homem medieval, como ele encarava a vida, o mundo, Deus a si próprio, e como ele organizava a sua sociedade. O primeiro quadro que nós vamos analisar foi pintado por Duccio e se chama A Vocação de Pedro e André. Esse quadro fazia parte de um outro quadro maior que compunha o altar de uma igreja em Siena, na Itália, e que foi desmembrado posteriormente. E esse fragmento, atualmente, se encontra nos Estados Unidos, na National Gallery, em Washington, D.C. Aqui nós vemos Jesus chegar às margens do Lago de Genezaré, onde se encontra com Pedro e André. Ele pergunta como foi a pescaria, Pedro diz que não foi boa, e Jesus pede novamente para eles jogarem a rede. Quando eles jogam a rede vem repleta de peixes e eles reconhecem que estão diante de um fato maravilhoso e tornam-se os primeiros discípulos de Jesus. Há 4 coisas que eu quero chamar a atenção no quadro. A primeira é que Pedro e André eram pescadores desde que nasceram e eram homens já de alguma idade. Jesus Cristo, de 30 anos, era um carpinteiro. Então a cena contém um elemento de ridículo.
Pedro e André jogam a rede para humilhar Jesus Cristo, que pensa saber mais do que eles como pescar. A segunda coisa que eu quero chamar a atenção é que, apesar de Jesus estar de frente para Pedro e André, e esses estão de frente para Jesus, o rosto está voltado para nós, para os espectadores. O motivo disso é que a arte medieval tem um estatuto pictórico diferente da arte renascentista. O objetivo não é retratar o que os olhos veem, mas aquilo que os olhos não veem. Por isso, o rosto, a sua expressão é muito importante na arte medieval. E na medida do possível, os personagens dos quadros, dos afrescos medievais são sempre representados de frente por causa disso. O terceiro elemento são os peixes dentro da rede. Não era para nós os vermos, porque a rede está dentro d'água, mas, de novo, o objetivo da arte medieval é retratar aquilo que os olhos não conseguem ver. O milagre acontecendo. E, finalmente, eu quero chamar a atenção para o céu. O céu aqui é dourado. Ele não é azul, não é o céu que nós vemos. É o céu morada de Deus. A vida medieval é dominada pelos valores da religião. A vida é uma jornada até a morte e a morte é a passagem para a verdadeira vida. Ou no céu ou no inferno. E tanto o céu e o inferno conhecem papas, reis, homens comuns, padres, abadesas. A segunda imagem que nós estamos vendo é uma iluminura francesa do século XV. Ela está num livro, num manuscrito, e representa uma aula na Universidade de Paris. O que acontece na Idade Média é que, por causa das invasões bárbaras e da dissolução do Império Romano, a Europa entrou numa fase de iliteralidade. As pessoas não sabiam mais ler. Quando você é um refugiado, vive fugindo dos bárbaros, não há tempo para escolarizar as crianças. Isso não se aplicava apenas aos pobres, os nobres também não sabiam ler. Praticamente só alguns religiosos é que sabiam ler e escrever. E por isso os livros foram se tornando raros e se tornaram obras de artes manuscritas. Nessa iluminura, nós vemos um professor no centro com os alunos em volta. Abaixo do professor há um bedel, segurando um cajado, que significa a autorização régia para a existência da universidade. O que chama atenção aqui é o tamanho do professor em relação aos alunos. O que o professor está fazendo? Ele está num tipo de aula que era chamada de lexio, lição. Os alunos não tinham uma cópia do livro. E não era factível que o professor emprestasse o livro para cada aluno copiar. A forma mais eficiente de se copiar era através do ditado. E era isso que o professor estava fazendo. Só que com o passar do tempo, o professor começou a introduzir comentários no texto que ele ditava. E, com o passar do tempo, esses comentários passaram a ser mais importantes que o próprio texto. Por que é que o professor é muito maior do que os alunos? No Renascimento e depois se pensou que era porque a arte medieval era ingênua. Mas, de novo, é o estatuto pictórico da arte medieval que está em questão aqui. A função da arte é representar o que os olhos não podem ver. E o que os olhos não podem ver é a diferença enorme que existe entre o professor e os alunos. O professor, nesse contexto, é muito mais importante que os alunos. A sociedade medieval é uma sociedade separada por hierarquias intransponíveis. A ideia de que um homem com um nobre coração, que nascesse
plebeu pudesse se tornar um nobre de verdade é uma ideia romântica. Ela não corresponde à Idade Média. As hierarquias sociais separavam a humanidade de um modo radical. A terceira imagem é um afresco que está no Hospital Santa Maria alla Scala, em Siena, na Sala dos Peregrinos. Eu não sei se você já pensou para que servia um hospital na Idade Média. Ele não servia para nenhum tratamento que pudesse ser feito em casa. Não havia balão de oxigênio, nem CTIs, nem blocos cirúrgicos. O motivo pelo qual os hospitais surgiram é outro. É que na Idade Média houve um grande crescimento populacional causado pelo surgimento do protocapitalismo. Ele fez com que o camponês fosse expulso do campo e ele se mudou para o entorno dos castelos. Castelo em alemão é Burg. Esses são os primeiros burgueses. Só que nessa dispersão, os vínculos de solidariedade que mantinham a família em sentido amplo, como existia na Idade Média, foram se dissolvendo. E a família, por volta do século XII, XIII, foi se tornando aquilo que a gente chama de família nuclear. Agora, cada pessoa de uma família mora com sua mulher e seus filhos numa cidade e são os únicos daquela família. Por isso, quando o pai de família fica doente, a sua mulher, os seus filhos, os seus animais estão todos condenados à fome. Quando os nobres e os burgueses perceberam isso com relação aos pobres, eles começaram a criar hospedarias. Eu não sei se você já percebeu que a palavra hospital etimologicamente está ligado a hotel. O primeiro hospital de Paris chama-se Hôtel de Dieu. Em espanhol, hospedaria se diz hostal. Eram hospedarias em que os nobres acolhiam as pessoas mais necessitadas. Esse grupo de homens com um chapéu preto e um manto vermelho são os oblatos, os membros leigos de uma ordem religiosa que resolvem criar um hospital para recolher as pessoas que necessitavam de alimento e de tratamento. O pobre e suas famílias se mudavam para o hospital. É interessante porque isso tem a ver com a visão cristã do mundo. O ideal da vida medieval, sobretudo na segunda metade da Idade Média, era da vida religiosa. Vida religiosa não quer dizer vida com religião, religiosidade. Quer dizer, a vida pertencente a uma ordem religiosa, como os franciscanos, os dominicanos e outros mais. Só que esses homens nobres, burgueses, não queriam proferir os votos tradicionais das ordens. E por isso eles criavam ordens terceiras, que dão origem a esses hospitais. Se a iluminura anterior mostra uma sociedade altamente hierarquizada, esse afresco mostra uma sociedade altamente solidária. Os nobres viam como um dever seu acolher os pobres. Num livro chamado Ano 1000, Ano 2000, Jacques Le Goff, grande medievalista francês, diz que os medos do homem medieval eram idênticos aos homens de hoje. Na Idade Média era o medo da peste. Hoje é o medo da pandemia da Covid-19. Na Idade Média era o medo dos bárbaros. Hoje é o medo dos terroristas. A sociedade passa pelos mesmos medos que o homem sentia na Idade Média, mas George B. observa com uma única diferença. É que na Idade Média, por causa da solidariedade, as pessoas enfrentavam seus medos juntos, enquanto que nós, na modernidade, estamos condenados a enfrentarmos os nossos medos sozinhos, abandonados.
A última imagem que nós vamos analisar é também um afresco em Siena, mas agora num espaço público, civil, o Palazzo Comunale, onde está situada a Sala della Pace, ou Sala dei Nove. Lá, Ambrogio de Lorenzetti pintou a alegoria do bom governo e a alegoria do mau governo. Vejamos primeiro a alegoria do bom governo. Primeiro eu quero notar que o afresco está dividido em dois planos. O plano inferior é o plano humano. O plano superior é o plano divino. Do lado direito, uma figura grande é o governante, o bom governante. Acima dele estão as chamadas três virtudes teológicas. À sua esquerda, a fé, acima dele, a caridade e ao lado direito, a esperança. Sentadas ao lado dele, há 6 mulheres. Elas representam as virtudes, em especial as chamadas virtudes cardeais. Do lado esquerdo estão a paz, a fortaleza e a prudência. E do lado direito, a magnanimidade, a temperança e a justiça. O que isso significa? Significa que o bom governante é aquele que está circundado pelas virtudes. O bom governante é um homem virtuoso. Essa é uma ideia tipicamente medieval, muito diferente da ideia moderna do que é o bom governo. Como diz Maquiavel, o bom governo é aquele que atinge os resultados. Na modernidade, não é a virtude que é a marca do bom governante, mas a eficácia das suas ações. No plano inferior, no plano humano, nós vemos também uma figura maior do que as outras. É a 7ª virtude, a concórdia, a harmonia. Ela não está no plano divino porque ela é a virtude dos homens, do povo. Uma cidade em que não haja concórdia não pode subsistir. Uma cidade que está dividida contra si mesma não pode subsistir. Note que todos os homens no plano inferior olham para um altar, no qual há 2 gêmeos, que são Senos e Asquinos. Segundo o mito sienense, eles são filhos de Rômulo e fundaram a cidade de Siena. Isso remete às virtudes, aqui nesse afresco, às virtudes cívicas romanas. E a cidade de Siena toma o seu fundamento, a sua legitimidade, da própria cidade de Roma. Do lado esquerdo superior, nós temos uma análise mais detalhada da justiça. A justiça também está circundada por 3 elementos. Acima dela está a sabedoria. E do lado direito, nós temos a chamada justiça comutativa. Aqui representado pela entrega de um baú e de uma seta para 2 cidadãos. E do lado esquerdo, a chamada justiça distributiva, em que a honra está sendo dada a uma pessoa, representada por uma coroa, e a punição dada a uma outra, representada pela decapitação. Eu quero chamar a atenção para a mudança do conceito de justiça comutativa ou corretiva e justiça distributiva de Aristóteles. Agora, a justiça distributiva tem a ver com a punição e com a premiação das pessoas pelo rei. Do mesmo modo, a justiça comutativa tem a ver com algo que o rei oferece para as pessoas: os tesouros e a segurança. Não entre elas, mas para elas. Essa mudança do conceito aristotélico se deveu ao fato de que na Idade Média
perde-se a distinção entre a esfera pública e a esfera privada, que só vai ser recuperada na modernidade. O rei é um grande pai, que proveu o alimento para os seus filhos e a correção para aqueles que cometem algum erro e a honra para aqueles que fazem o que deve ser feito. Ao lado dessa parede existe a alegoria do mau governo. O mau governo é um tirano, representado aqui por um homem de chifres diabólico. Acima deles há o correspondente das 3 virtudes chamadas de teologais do bom governo. São, acima dele, o orgulho, à esquerda, a avareza e à direita, a vanglória. Também há 6 vícios sentados ao lado dele. Do lado esquerdo são a crueldade, a traição e a fraude, e do lado direito o furor, a divisão e a guerra. Assim como o bom governante está circundado e age conforme as virtudes, o mau governante é o tirano, que age a partir dos seus vícios e é orientado pelos vícios. Eu quero notar mais uma coisa. Aos pés do tirano está um personagem do outro afresco, a Justitia, justiça. Só que agora ela está aprisionada e foi entregue pela corda nas mãos do povo. Isso significa que o tirano faz uma inversão. Ele entrega a justiça na mão do povo. O povo não tem condição de fazer justiça porque lhe falta as virtudes, a sabedoria em especial. Mas o tirano subverte a ordem quando diz que ao povo compete fazer a justiça. A justiça que o povo faz é a ordalha, o linchamento. Essa subversão é muito característica da noção do que é a justiça na Idade Média. Ela tem a ver com o plano divino representado no reino pelo rei. É só na modernidade que o povo legitimamente assume a administração da justiça. Isso tem a ver com profundas transformações que ocorreram no século XV e XVI, sobre as quais nós falaremos numa aula mais à frente. Eu quero observar mais uma coisa sobre a justiça tal como está representada no afresco. Você deve ter notado que ela está com os olhos abertos, eles não estão vendados. Não há nenhuma representação da justiça na antiguidade grega, romana ou na Idade Média em que a justiça esteja vendada. Isso é uma invenção moderna. Foi Sebastian Brandt, na Nau dos Insensatos, que disse que um dia um louco veio por trás e vendou a justiça. Brandt não estava compreendendo as transformações pelas quais a Europa estava passando. E parecia a ele que as instituições tinham ficado loucas. Pense bem, não faz muito sentido uma mulher administrar a justiça com os olhos fechados. Como ela pode manusear a espada? Como ela pode verificar o equilíbrio dos pratos da balança? Finalmente, Ambrogio Lorenzetti vai pintar também os efeitos do mau governo e do bom governo. Evidentemente, os efeitos do bom governo são a prosperidade, o desenvolvimento cultural, a saúde, a riqueza, enquanto que os efeitos do mau governo são a guerra, a carestia, a doença e assim por diante. Hoje nós vimos 4 imagens da Idade Média que nos dizem muito sobre a mentalidade do homem medieval. O seu apego aos valores religiosos, a profunda hierarquia social, mas ao mesmo tempo uma intensa solidariedade que ligava as pessoas a um destino comum, e finalmente a ideia de bom governo orientada não pela eficácia,
mas pelas virtudes. Na próxima videoaula, nós vamos falar sobre dois pensadores desse vasto período que é a Idade Média. Santo Agostinho, na Patrística, e Santo Tomás de Aquino, na Escolástica.